noite a todos, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com você, também com a sua família. Abra comigo no livro de Atos, no capítulo de número 7. Nós vamos fazer uma leitura bastante extensa. Os irmãos prestem bastante atenção. O discurso ou a pregação, o sermão de Estevão, talvez uma das pregações mais impactantes, relatadas e descritas aqui no Novo Testamento. Atos capítulo 7, do 1 ao 60, nós leremos todo o sermão de Estevão. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus, se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a essa terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão nesse lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e estes os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito, em Canaã, trazendo consigo grande sofrimento. E os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro, e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas do deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Esse é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras: quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá.
fazendo maravilhas e sinais no Egito e no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Esse é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois é esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra aos que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu a ele que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor: ou onde será o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração com o poder do Espírito Santo que habita em nós e está aqui no meio da igreja. Espírito esse da parte do Senhor que pode abrir a nossa mente, o nosso coração e operar em nós tão grande transformação, que é o que clamamos, Senhor. Clamamos por esse Espírito transformador, naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, naquilo que somos. Nós clamamos, Senhor, faça uma ação sobrenatural em nós, nos moldando conforme a imagem de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Coloca, ó Espírito de Deus, no nosso coração o amor pelo Senhor, pelo nosso Salvador, descortinando os nossos olhos para que vejamos tamanho amor derramado na cruz, em nosso lugar. Não nos deixe sair daqui sem essa percepção, Senhor. Não nos permita resistir ao Espírito do Senhor. Que o nosso coração obstinado seja nessa noite domado pelo Senhor e levado até os pés da cruz. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tem uns dias que aconteceu um negócio que eu fiquei abismado. Eu fui tomar um cafezinho da tarde lá no Novo Mundo. Não era aqui, uma padaria que tem lá no bairro. 2 jovens, aproximadamente 20 anos de idade, um menino e uma menina.
eles estavam conversando. Fiquei curioso, confesso. Comecei a tentar ouvir a conversa. Não estava entendendo muita coisa. Mas teve uma coisa que eu entendi e que me chateou bastante. O jovem virou para ela e falou o seguinte: como é que é o nome daquele senhor que aparece no final do ano da Globo cantando... O que ele cantava mesmo? Esqueci agora. Quando eu estou aqui e vivo esse momento lindo. Eu fiquei abismado. Falei assim, como é que ele não sabe quem que é? Só tem uma pessoa que é descongelada pela Globo no Natal. Mas eu fiquei mais chateado e abismado com a resposta da menina. Ela olhou para ele no fundo dos olhos e disse: não sei. Os dois conversando, eu falei assim, não é possível. Gente, alguém aqui não sabe, pelo amor de Deus, levanta a mão. Alguém não sabe quem é Roberto Carlos? Ah, que bom. Porque não é possível que exista outra pessoa descongelada pela Globo e que canta, quando eu estou aqui, e faz sucesso com aquela voz horrorosa, que eu não gosto da voz do Roberto Carlos, não. Mas fez sucesso e está aí. E todo mundo tem a obrigação de saber quem é Roberto Carlos. Aquela conversa, ela me deixou assim, abismado. Porque aí eu fiquei pensando, se esses dois meninos não sabem quem é Roberto Carlos, significa que daqui a uns 50 anos, não vai ter uma viva alma no mundo que vai saber quem que eu sou. Se o Roberto Carlos, meu querido, é esquecido, o Vitor e o Ricardo, não sobra nem rastro na história para ser contado. O Robson, ninguém vai lembrar, ninguém vai saber que eu existi um dia. Porque eu não tenho 1/1000 da fama que o Roberto Carlos já teve ou tem na história. Mas tem uma coisa que acontece. Todos nós queremos deixar uma marquinha na história. Todo mundo quer ser lembrado o máximo possível. Você quer fazer alguma coisa que marque a sua história. Mas a verdade é que ninguém vai lembrar de você. Qual que é o nome do seu bisavô? Eu não sei, não. Tem gente que conheceu o bisavô. Se você sabe o nome do seu bisavô, do seu trisavô, você já não sabe. Aí já é demais. E você não passou para frente o legado ou o nome do seu bisavô, assim, contando para os seus filhos, porque o meu bisavô era maravilhoso. No máximo você falou, meu avô era maravilhoso. Mas mais provável, meu pai era maravilhoso. Vai passando as gerações, querido, você vai ficando para trás. Simplesmente ninguém vai lembrar de você. Você tenta imprimir a sua marca na família e fala, eu vou ser o melhor pai possível. Seu filho vai lembrar de você. Seu neto, um pouquinho menos, o bisneto nem vai saber. Você tenta imprimir uma marca na sociedade dizendo, eu vou fazer algo revolucionário com artigos científicos ou com uma produção ou qualquer coisa. Daqui a pouco, ninguém sabe. Você tenta influenciar, vou fazer algo na internet. Você pode ter 50 milhões de inscritos no Instagram. Daqui a 50 anos, ninguém sabe quem é o Felca. Alguém sabe quem é o Felca? Sabe, né? Pois é, Felca bombou ontem com um vídeo bastante importante, inclusive. Mas ninguém vai lembrar quem é o Felca. Vocês nem sabem quem é o Felca, inclusive, a maioria pelo visto. E ele tem 5 milhões no Instagram. Ou seja, ninguém vai lembrar. No YouTube, na verdade. No Instagram ele tem 10 milhões. Ninguém vai lembrar. Essa é a verdade. Você vai entrar, vai sair. Fazer uma pergunta sincera. Quem é Agenor Borges? Nome da rua, onde está a igreja. Eu não tenho a menor ideia de quem que é Agenor Borges. Lá no Novo Mundo, quem foi o Birajara Zacarias? Querido, eu não faço a menor ideia. Mas existe um grupo de pessoas que são os inesquecíveis. Porque você não sabe quem é Agenor Borges, mas Getúlio Vargas você sabe. Então existe um grupo de pessoas que não ficam tão para trás na história assim. Quem são os inesquecíveis? Aqueles que marcaram a história de tal forma que mudaram o rumo da história. Aquele que é capaz de pegar uma direção e colocar para outra, esse tem um nomezinho marcado. Por exemplo, numa família. Aquele pai ou aquele avô que estava na miséria, de repente teve uma ideia brilhante, montou uma loja, essa loja cresceu, virou a maior coisa do varejo, do mercado e tudo mais. Passou 10 gerações, todo mundo lembra quem que ele é.
porque até o nome do varejo tem o nome dele e por aí vai embora. Alguém chamou Martins alguma hora da história, né? E os pessoal vai lembrar quem que é Martins para sempre ali. Pelo menos aquela família. Marcou para sempre a história. Políticos e figuras públicas e por aí vai embora. Quando você muda o rumo da história, você aumenta consideravelmente a chance de você ser lembrado. Mas a chance de você mudar o rumo da história é tão pequena que não vale nem a pena você ficar tentando também demais, não. A chance de você fazer uma conversão completa é muito baixinha. E a gente acabou de ler a pregação de Estevão. Uma pregação bastante longa, inclusive. Ele deve ter falado por um bom tempo aqui. E tem algo que Estevão não disse especificamente com palavras, mas a atitude dele naquele momento, o que ele estava fazendo ali naquele momento, deixa muito claro qual é a grande mensagem do sermão de Estevão. Estevão estava naquele momento dando um recado para todo Israel. Eu não vou deixar vocês esquecerem de Jesus. Esse era o recado. Ele estava olhando para o povo de Israel, para os fariseus, para os saduceus, para os religiosos, para aqueles que não se importavam com a figura de Jesus, para aqueles que queriam abafar a mensagem de Jesus, e ele estava dizendo, vocês não vão conseguir. No que depender de mim, vocês vão ser obrigados a lembrar do nome de Jesus para sempre. E ele fala, vocês se esqueceram de como seus pais agiram no passado em relação a homens notáveis de Deus, chamados para mudar o curso da história. Vários personagens foram citados aqui no sermão de Estevão, que mudaram o curso da história. José mudou o curso da história, Abraão antes dele mudou o curso da história, Moisés mudou o curso da história, os profetas clamando para que Israel mudasse a história, e todos eles, por mais importantes que fossem, todos tiveram uma tentativa de serem abafados, de ter a sua voz silenciada e o seu nome esquecido, se possível. E Estevão está dizendo, vocês fazem isso o tempo todo. Estão tentando fazer de novo. E nós estamos levantando aqui para não deixar isso acontecer. Ninguém, por mais que rejeite o nome de Jesus, vocês não vão esquecer dele. Sempre vai ter um para poder ficar espivitando e lembrando quem é esse Jesus. Esse é o centro do discurso e da vida de Estevão. Você não vai esquecer de Jesus no que depender de mim. Eu vou estar aqui para te lembrar quem ele é e aquilo que ele fez. Projeta para mim o versículo de número 52, onde nós percebemos uma coisa muito importante. Por que Estevão não podia se esquecer de Jesus? Igual aqueles homens queriam que Jesus fosse esquecido, e Estevão estava dizendo, mas eu não posso esquecer dele. E eu não posso deixar vocês esquecerem. Verso número 52 diz assim, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vejam bem o contraste que Estevão está fazendo aqui. De um lado, ele está dizendo, existe um homem chamado Jesus, e ele fala assim, o justo. Não é um justo, mas o justo, de uma forma única, de uma forma singular. Ele está dizendo, vocês estão tentando abafar aquele que foi predito pelos profetas como sendo o justo de Deus. Logicamente, do outro lado, quem está? Os injustos. Dizendo, vocês são injustos. Até porque Estevão tinha a Bíblia em casa e ele já tinha lido que não há um justo sequer na terra. Ou seja, todos os outros são injustos e só ele é justo. Mas o que significa justo? Justo, nessa visão aqui teológica e bíblica de Estevão, significa não ser condenável por Deus. O único puro totalmente, santo totalmente. O único que Deus não tinha uma razão para fulminar na frente dele. Esse era Jesus, o justo. E o resto estava numa categoria de injusto, completamente condenável. Só que aí entra um detalhe. Estevão falou, de um lado está o injusto, e do outro lado está vocês injustos. E você, Estevão? Você está onde então, meu filho?
Porque ele não falou o justo e nós injustos. Ele tirou o corpo fora. Por que Estevão tirou o corpo fora? Esse é o motivo pelo qual Jesus não podia ser esquecido. Porque ele olhava para Jesus e dizia, tem um justo, tem os injustos e tem aqueles que foram tornados justos por causa da justiça dele. Olha o reconhecimento de Estevão acerca dele mesmo. Ele percebeu algo que foi desenvolvido pelo apóstolo Paulo mais para frente, dizendo que Deus é justo e justificador daqueles que o buscam. Jesus Cristo é justo e torna também justos e não condenáveis diante de Deus aquele que um dia ele encontrou. E por isso, sabendo que ele estava no grupo dos injustos, não só dos injustos, mas aqui ele chama o grupo dos traidores, grupo de assassinos, grupo que é culpado pela morte de Jesus. Estevão fala, eu poderia estar nesse grupo, mas porque eu encontrei com Jesus, eu não estou mais. Eu não faço mais parte desse grupo. Eu faço parte de um grupo dos justificados. Não sou o justo, não sou o injusto. Cria uma terceira vertente para mim. Eu fui justificado por Jesus. Estevão não podia deixar morrer o nome daquele que perdoou todos os seus pecados, que purificou o seu coração, que agora transformou o seu coração, que um dia foi obstinado igual deles. Estevão está dando um recado para esse povo, dizendo, o meu coração era igual ao de vocês. Toda vez que alguém vinha confrontar em relação ao pecado, eu não queria isso. Mas esse Jesus transformou o meu coração. O coração dele também era um coração de assassino, de verdade aqui. Um coração que poderia muito bem ter esmagado Jesus na cruz com gosto. Ele fala, não, mas eu não estou mais nesse grupo. Esse Jesus, ele transformou o meu coração e eu não posso deixar o nome dele morrer. Com certeza, um dia Estevão teve um encontro com Jesus. E Jesus, não fisicamente, mas espiritualmente, com certeza olhou no fundo dos olhos de Estevão e disse as palavras mais profundas do mundo. Perdoados estão os seus pecados, Estevão. Nada poderia aliviar mais a alma de Estevão do que perdoados estão os teus pecados. E ele ouviu isso de Jesus. Por meio da pregação de alguém? Por meio do próprio Jesus? Por meio de um apóstolo? Eu não sei. Mas a mensagem de Jesus que chegou até Estevão foi, perdoados estão os teus pecados, Estevão. Você foi justificado a partir do momento que você creu, Estevão. Nada poderia aliviar mais a alma dele. Isso até me faz lembrar, inclusive, de uma história relatada em Marcos, no capítulo 2, a história do paralítico, em que eles descem o paralítico ali numa casa, no teto, uma história bastante famosa, e Jesus olha aquele paralítico, no fundo do olho dele diz o quê? Perdoados estão os teus pecados. Assim, tá de palhaçada. Eu queria sair andando e o homem está perdoando meus pecados. E em seguida Jesus diz para ele, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Se você quer saber, então, levanta e anda, querido. Ele levantou e andou e teve seus pecados perdoados. A grande questão é que uma grande multidão preferiria muito sair andando do que ter seus pecados perdoados. Da mesma forma, muitos dos que estão aqui hoje, inclusive eu, em muitas situações, preferia sair andando do que só saber que meus pecados foram perdoados. Eita, coração obstinado, que por vezes deseja muito mais a bênção de Deus do que o próprio Deus. Já sendo crente, hein? Imagina não crente. Imagina não crente. Eu poderia muito bem dizer para você acerca do Jesus que muda um casamento e que restaura esse casamento e transforma ele num casamento poderoso. Isso é verdade. Eu poderia dizer para você acerca do Jesus que abre portas de trabalho e que faz você ter a provisão dentro da sua casa. Isso é verdade. Poderia inclusive dizer sobre Jesus que cura poderosamente e milagrosamente. Isso também vai ser verdade. Mas nada disso vai comparar ao fato de eu poder te dizer agora que Jesus pode olhar no fundo do seu olho e dizer, perdoados estão os seus pecados. Porque nenhuma das outras coisas vai aliviar a sua alma
tanto quanto saber que um dia você foi culpado da morte de Jesus, tido no grupo dos injustos, e você pode sair daqui hoje justificado pelo Senhor. Nada vai ser mais poderoso do que isso. Escuta o que eu tenho para te dizer. Por meio da cruz, você pode sair olhando para Jesus e ouvindo: perdoados estão os teus pecados. Essa é a coisa mais poderosa que eu posso dizer para você com toda certeza. E essa vai ser a coisa que vai tornar Jesus mais inesquecível do mundo. Porque eu vou te falar uma coisa: se Jesus curar você, você ainda vai esquecer dele. Quantas pessoas vocês já viram que entrou nessas igrejas e receberam alguma coisa meio miraculosa, né? Passou dali uma semana e ele esqueceu completamente daquilo, né? Muita gente ímpia, que cheia de história para contar de milagre. Não, eu fui na igreja, você precisava de ver o que aconteceu. Deus falou comigo poderosamente lá, com meio que o profeta começou a falar e revelar meu CPF. Esqueceu de Jesus. O que torna Jesus inesquecível é ter a alma, quando nós temos a nossa alma lavada pelo sangue da cruz. No momento que o seu coração for transformado e ele passar a desejar ardentemente por Deus e rejeitar as coisas do mundo, você vai poder dizer: olha só, eu encontrei a verdadeira vida e agora Jesus é inesquecível. Eu não tenho como deixar alguém esquecer isso. Eu não tenho como esquecer, porque eu sei quem eu era e agora eu sei quem que eu sou. Perdoados estão os teus pecados. É a coisa mais poderosa que você pode ouvir de Jesus. E quem um dia ouviu isso, vai fazer de tudo para que as pessoas não se esqueçam quem é Jesus. Não só não se esqueçam quem é Jesus. Nós vivemos numa época em que é muito difícil as pessoas esquecerem de Jesus, do nome. Porque tem uma igreja a cada esquina. Aqui no bairro deve ter umas 20 igrejas. Mas nós não podemos deixar que as pessoas se esqueçam do verdadeiro Jesus. Porque não é porque tem Jesus na porta que aquele é o Jesus verdadeiro. As pessoas têm mudado o nome de Jesus, colocado um outro personagem chamado de Jesus. Muitos desses Jesus pregados por aí não é Jesus, simplesmente não é ele. Então, se você foi transformado de verdade por ele, que a sua voz clame dizendo: opa, peraí, esse não é o Jesus não. Eu quero apresentar o verdadeiro Jesus para vocês. O Jesus que me tornou de injusto para justificado diante de Deus. Agora vejam como que Estevão, dizendo isso, agora ele fala sobre um ciclo de esquecimento, um movimento circular que simplesmente faz parte da história de Israel. Estevão diz que aquele povo teve acesso às mais profundas revelações de Deus. Ele diz: vocês repararam que vocês receberam a lei por intermédio de anjos? Eles tiveram acesso a Deus de um modo que nenhum outro povo teve, do modo mais profundo e particular possível. O que vocês fizeram com isso? Um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Eles recebendo a lei de Deus, vendo o cuidado de Deus no início da trajetória do deserto, na hora que Moisés some por alguns dias, eles fazem um bezerro de ouro. E depois, mais tarde, eles rejeitam os profetas. O texto de Estevão nos diz, eles começam a adorar outros deuses até que eles têm que ir para a Babilônia. É um ciclo. Israel, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Ao longo de toda a história, inclusive você já leu o Antigo Testamento, você fala, Israel é o povo de Deus. É, mas a história real do Antigo Testamento é de Deus o tempo todo tentando puxar Israel e Israel batendo de frente. A maior parte do Antigo Testamento me parece ser de um povo obstinado. E não da história que você esperaria encontrar. Não é? Se você falar assim, vou ler a história do povo de Deus, você ia ler uma história sobre cultos, sobre os sacrifícios e as ofertas, sobre grandes milagres operados no sentido positivo da coisa, mas não! A maior parte da história é, Israel, o que você está fazendo da sua vida? A maior parte da história é isso.
Profetas levantados dizendo, por que vocês estão construindo um templo para outro Deus? O que vocês estão fazendo? Essa é a história do chamado povo de Deus. História de um povo de coração obstinado, que o tempo todo rejeita e resiste ao Espírito Santo de Deus. Por que eles fazem isso? Porque eles não foram marcados no interior pelo Espírito. Conheciam só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Sabiam quem era Deus. Viviam culturalmente no meio daquele povo. Mas dentro do coração, não. Olha o que o autor de Hebreus diz. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Escuta o que eu vou te dizer. Boa parte dos que ouvem a mensagem, e talvez você seja um desses hoje, sabe o que vai fazer com ela? Endurecer o coração e continuar resistente à mensagem do Senhor. Boa parte ouve e rejeita o Messias. O próprio Jesus disse isso quando ele contou uma parábola, a parábola do semeador, não sei se você se lembra, mas ele fala, o semeador saiu a semear num campo, a semente era a palavra de Deus. E essa semente cai em 4 solos diferentes. Dos 4, 3 rejeitam. Isso diz muito sobre o que a maioria das pessoas vai fazer com a semente lançada. Mas não sou eu quem tem um recado para você. É o Espírito Santo de Deus dizendo aqui por meio da palavra do Senhor. Hoje, se você ouvir sua doce voz, não endureça o seu coração. Se você está vivendo uma vida de pecado, e você sabe, não endureça o seu coração. Não seja como o povo do deserto, construindo o seu próprio Deus. Não seja obstinado e resistente ao Espírito Santo. O dia de você se desarmar na frente do Senhor e se tornar um justificado é hoje. Hoje. Está ouvindo a voz do Senhor? Você está ouvindo o convite para ser justificado pelo Senhor? Não endureça o seu coração. Você que já é crente, meu querido, mas nós crentes passamos por momentos, às vezes, em que o nosso coração vai se endurecendo também. Nós vamos criando camadas de pecado e ficando cauterizados e anestesiados. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo para o seu coração. Hoje é o dia de confessar o seu pecado. Hoje é o dia de desapegar desse pecado. Porque você já foi justificado pelo Senhor. Que alegria existe nessa vida de pecado? O que de bom existe em viver no pecado? Hoje é dia de cravar esse pecado na cruz do Senhor. E não mais ser culpado da morte de Jesus por causa disso. Crava esse pecado lá na cruz. Olha só, quantas provas Deus deu do seu cuidado daquele povo. Deus chamou Abraão para formar aquele povo, um povo que nem existia, é o que Estevão diz aqui. Tamanha bondade, ele falou assim, não, eu vou fazer um povo para mim. Depois, pela graça de Deus, enviou Moisés para ser um libertador daquele povo. Poderia ter deixado o povo no Egito, mas não, enviou um libertador. Depois disso, Deus não ficou em silêncio, mas se manifestou no meio daquele povo, deu uma terra para aquele povo. Mais para frente, deu um rei para aquele povo. Uma dinastia de um reinado para aquele povo. Deu reis poderosos para aquele povo. Salomão, com um reinado imenso. Deus cuidou daquele povo como um pai durante a história inteira. Do mesmo jeito que ele faz aqui hoje. Quantas provas Deus precisa te dar do seu amor e do cuidado que Ele tem nas nossas vidas? Deus tem respondido nossas orações. Você acha que você está aqui hoje por causa de quê? Você está aqui hoje porque teve gente orando por você. Você está aqui e recebeu um dia a mensagem do Senhor porque um dia alguém orou por você. Para que o Espírito Santo abrisse seu coração. Para que o Espírito Santo tirasse as barreiras e você estivesse aqui hoje. Porque se dependesse de você, ia ter 1000 coisas para fazer no domingo.
Você está aqui hoje porque o Espírito Santo permitiu que você estivesse aqui hoje. Você vai ter o que comer amanhã, porque Jesus quer te dar o que comer. Porque senão você estava passando fome. Mais do que isso, ele morreu na cruz e ressuscitou. Você quer uma prova de amor maior do que morrer em seu lugar e sem pedir nada em troca? Ou uma prova maior de poder do que ressuscitar do meio dos mortos? Escuta, não endureça o seu coração. Chega de ser obstinado. Hoje é dia de abrir o coração para receber o Messias. Agora escutem a parte final do texto. Já chegando no final da história, projeta os versos 55 e 56 para mim, Júlio. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Essa parte aqui do texto eu acho maravilhosa. Porque de um lado, Estevão vem dando um recado para o mundo e para aquele povo. Vocês não vão se esquecer de Jesus. E agora ele recebe uma contrapartida do próprio Jesus. A manifestação de Jesus diante dos seus olhos também mandava um recado para ele. Era como se Jesus olhasse para ele e dissesse: eu também não esqueci de você, Estevão. Enquanto ele era apedrejado, enquanto ele era carregado, enquanto ele era condenado, Jesus aparecia para ele: Estevão, eu também não esqueci de você. Tem um compositor chamado Jair Pires. Eu já sei que vocês não conhecem, porque vocês não conhecem nada de música antiga. Mas o Jair Pires, ele expressou isso numa música muitos anos atrás, belíssima. Vamos ver quem conhece. A vida no mundo é cruel, tormentos e lutas sem fim. Caminho almejando o céu. Jesus, tu te lembras de mim. Alguém conhece? Jesus, tu te lembras de mim. Vocês precisam ouvir coisa boa, gente. Jesus, tu te lembras de mim, na vida, na morte e na dor. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, o que hei de fazer se o mundo está contra mim? Envia-me o teu poder. Jesus, tu te lembras de mim. O mesmo recado recebido por Estevão é o recado que é dado por Jesus a toda a sua igreja. A vida no mundo às vezes vai ser cruel. Às vezes virão tormentos e lutas sem fim. Às vezes vai se levantar pessoas dizendo: por que você está falando acerca desse Jesus? E o recado de Jesus para você vai ser: eu também não esqueci de você. O seu nome escrito nas mãos de Jesus não vai ser apagado por ninguém. O seu nome escrito no livro da vida não vai ser apagado por ninguém. Jesus também lembra de você. Se você for enfrentar o mundo, Jesus vai enviar o seu poder para que você enfrente o mundo. Pode ter certeza disso. E no dia que findar a sua luta terrena, o mesmo Jesus que recebeu Estevão de braços abertos, quando ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, é o mesmo Jesus que vai receber você. Se você estiver no grupo dos justificados. Porque se você estiver do lado de lá, aí eu não queria estar no seu lugar. Porque só tem dois grupos aqui. Aqueles que vão ser recebidos por Jesus e aqueles que rejeitaram Jesus e no final vão ser rejeitados por ele. Vai bater na porta, vai estribuchar no chão, dizendo: eu não sabia nada, que eu estou te avisando agora. Eu estou te contando agora. Se você não for justificado por Jesus, amanhã pode ser tarde demais. Por isso que eu te digo, não endurece o seu coração hoje não. Hoje é dia de abrir o coração para ser transformado pelo poder do Senhor. Não endureça o seu coração para você poder ouvir do próprio Jesus: eu não esqueci de você. Pode entrar no reino que eu mesmo preparei para você. Vamos cantar um louvor?